Ishvaro Puratmeti Mukojiveda Vipakine Yohamadaya Pradelaya Dakshinamurjaya Namaha Sarvavedanta Siddhanta Gocharam Gocharam Govindam Paramananda Pranatoshvaham Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Então, a gente continua com o texto ou temos perguntas? É fácil? Mais ou menos. Então vai. Quando a gente fala que as vassanas, elas não devem ser vinculantes, né? O Jivamukta pode ter as vassanas, deixam de ser vinculantes, tornam não vinculantes. E no caso do cara, é possível ter vassanas adármicas não vinculantes? Nesse caso? Vassanas? Adármicas não vinculantes. Não, essa é uma pergunta interessante. Esse cara é inteligente. Ele diz umas coisas, me mostra umas coisas interessantes. As vassanas adármicas, elas são quase que invariavelmente vinculantes, porque uma vassana adármica é uma vassana que viola as leis e as leis naturais do campo, né? Então, eu quero quebrar, né, enganar, mentir, trapacear, né, manipular. Eu só faço essas ações adármicas porque existe uma pressão de alguma vassana, entendeu? Que é vinculante. Porque se não fosse vinculante, eu resistiria à tentação de fazer alguma coisa que é contra, né, as leis naturais, que vai criar problema para mim e para os outros. Mas ninguém gosta de violar o Dharma, porque a gente compreende rapidamente o resultado, né? Até mesmo o cara que ele quer roubar, né, uma banca, né, virtualmente, etc., ele sabe dos riscos, né? E se não é por uma vassana, por querer ficar milionário, né, fácil, sabendo, apesar dos riscos, apesar dos problemas que vai causar na sua mente, né, a pessoa fala, não, eu não vou fazer essas violações do Dharma, né, porque não faz sentido. Então, essas vassanas, esses desejos e aversões, eles precisam ser compulsivos e vinculativos, entendeu? Para nos forçar a agir de modos que a gente sabe, no final das contas, que não é para o meu benefício e o benefício dos outros e do campo, etc. A gente sabe, nós temos um senso de que nós estamos fazendo alguma coisa que não deveríamos fazer, né? Mas ainda assim a gente diz, essa força, esse desejo é maior do que mim, né? A gente diz, não, eu não resisto, né? Eu sei que não é correto, mas eu não resisto. Então essa é a definição de uma vassana vinculante. E ela quase que invariavelmente é uma vassana adármica, né? Agora, a gente pode sim ter uma vassana vinculante que é dármica, né? Que já é uma circunstância, uma situação melhor. Eu tenho essa vassana, né, totalmente vinculante, sou escravo dessa vassana, essa vassana continua a produzir punha, e eu sou escravo dela, não consigo parar de... Né? É uma situação melhor. Mas uma vassana vinculante é uma vassana que nos escraviza. A gente jamais né? A gente jamais consegue sair desse círculo vicioso de ação, resultado de ação, vassana, desejo, ação, resultado de ação. Por quê? Porque é um sistema que vai em automático, né? Eu estou produzindo muito punha, etc., mas ainda assim é um conceito, né? Uma ideia de que eu possa me elevar, né? Ocupar algumas dessas locas celestiais quando eu deixar o corpo, até mesmo enquanto encarnado,
mas não é conduzente à libertação. A libertação significa converter uma vasana, mesmo que seja dármica, em uma vasana dármica não vinculante. Por quê? Porque eu não quero depender em qualquer tipo de circunstâncias, tal qual um tipo de ação, não? Que não está realmente, entendeu? Totalmente em meu controle. Eu costumo dizer, se eu faço determinadas ações físicas ou mentais, aí depois eu tenho um impedimento físico e eu dependo de determinadas ações para produzir, porque essas ações são vinculativas e eu desfruto desse punha, aí se por qualquer motivo físico ou mental eu não posso mais, né, executar aquelas atividades, aí eu estou numa situação de dificuldade, porque eu dependo desses resultados para a minha satisfação. A minha satisfação não é derivada do meu conhecimento, né, que é o objetivo final. Ela é derivada de determinados resultados ações e os resultados dessas ações, né? Então, nada que seja vinculante nos liberta. Por quê? Porque, por definição, eu fico preso a ações de modo a poder desfrutar os resultados das ações, né? Mas é melhor do que uma vasana vinculativa adármica. Então, o processo é converter essas vasanas vinculativas adármicas, né, em vasanas vinculativas dármicas. Leva tempo a criar uma vasana. O exemplo mais ilustrativo dentro desse processo, dessa perspectiva espiritual, é o Nirvikalpa Samadhi, né? Eu vou desenvolvendo uma vasana espiritual, aí quando eu vejo, né, eu tenho uma tendência em automático de desenvolver essa mente satívica, né, e experimentar samadhi. Então virou uma vasana vinculativa que trabalha para mim. Eu não preciso mais de generar aquele estado satívico, ou de trabalhar, né, intensamente como no início, né, do nosso processo como meditadores. Então tem uma vasana fazendo isso para mim. Ela se tornou tão vinculativa que eu constantemente entro em samadhi. Aí o perigo é que vira um hábito, vira um vício. Aí eu me encontro como escravo de uma vasana. Mesmo uma vasana, né, que me conduz a samadhi, um estado satívico, né? Então, o objetivo é converter uma vasana dármica, uma vasana conducente ao meu crescimento espiritual, não vinculativa, não vinculante. Porque amanhã eu quero ser livre de não meditar, de meditar, ou de assistir futebol, né, assistir filme. Quero ser livre, eu não quero ser, né, forçado a agir de um determinado modo, né? Felipe? Okay. Então, assim, a gente poderia, por exemplo, fazer essa vasana, por exemplo, oferecer, se a gente oferece, trabalhando como Karma Yoga, né? Oferece sinceramente todas essas ações, vamos dizer assim, né? Sim. Vamos dizer, até a ação de meditar, sinceramente a Deus, ao Ishvara, enfim, e faz isso com sinceridade, sem ser para colher nenhum fruto, faz realmente só oferecendo ao campo. Aí nesse caso a gente consegue não ser uma vasana vinculativa, ser uma coisa que você está oferecendo? Uma vasana vinculativa. Ninguém faz ação que não seja motivada pelos frutos dessa ação. Ninguém faz, né? Essa é a realidade, né? Então, o objetivo é nós convertermos esses desejos, ou essas vasanas, ou essas ações, né, tamásicas. Quais são essas vasanas ou desejos tamásicos? São vasanas ou desejos, né, que produzem as minhas ações, que são totalmente egocentradas. Então, são ações tamásicas, que são aquelas que não levam em conta, né, o campo
a totalidade do campo, o interesse, né, da comunidade, dos outros, etc, etc. Então é uma Vassana que considera somente o meu interesse pessoal, é totalmente egocentrada, né? E essa Vassana tamásica é quase que invariavelmente, né, sendo invariavelmente, estou ficando cansado, invariavelmente vinculativa, né? Ela me força a quebrar as regras do Dharma, né? Por quê? Porque eu quero o que eu quero, quando eu quero, do modo que eu quero, entendeu? E não importa, doa a quem doer, eu fecho um olho daqui, eu não vejo isso, não vejo aquilo, eu simplesmente me torno, né, insensitivo, etc. Porque eu quero o que eu quero, não importa, né, quantas cabeças devam rolar. Então, essas são vassanas tamásicas, significando dizer egocentradas, quase que invariavelmente em violação ao Dharma, porque a pressão dessa minha vassana é tão forte que eu não tenho nem mesmo rajas necessários para dizer, ok, eu quero isso tanto, então deixa eu aprender, desenvolver as qualificações, os talentos, os skills, né? O talento, a profissão, as habilidades, as habilidades para mim entrar no mercado, abrir uma empresa, encontrar um trabalho, fazer um exame, né? Um concurso público. Então eu tenho uma vassana, ela é autocentrada, é para o meu benefício, mas ainda assim eu não quero trapacear, eu não quero mentir, eu quero me educar e competir, né, de igual para igual com os outros. Não, o indivíduo tamásico, ele quer o que ele quer, mas ele não tem a energia suficiente para realmente jogar segundo as regras do jogo. Aí ele faz como a maioria dos políticos brasileiros, né? Eles querem virar ricos rapidamente, né, às custas dos taxpayers, né, dos contribuintes, né, roubando, né? Então esse é o pior tipo de vassana. Ela é compulsiva, né, ela é vinculativa e ela é adármica, porque eu sou fundamentalmente tamásico. Eu quero o que eu quero e eu não quero realmente trabalhar para ver as coisas. Eu quero roubar. Eu me torno, né, até mesmo se tornar um ladrão talvez seja melhor do que se tornar um político brasileiro. Porque se tornar um ladrão você tem que desenvolver a habilidade, o talento, né? Uma profissão importante, ladrão. Você tem que saber, né, entrar, né, nos lugares, né, na ponta do pé, etc, né, passar pelos sistemas de segurança. Então isso é um indivíduo tamásico, né? Então, essas vassanas tamásicas em violação ao Dharma, devido a essa ignorância, essa pressão que insiste em dizer que eu preciso de ficar rico rapidamente, a gente vê isso nos filmes, né? Então, essa vassana, ela precisa de ser convertida numa vassana rajásika. Uma vassana rajásika significa uma vassana ainda autocentrada, egocentrada, né? Eu tenho essa vassana, eu quero o que eu quero para o meu bem-estar, o bem-estar da minha família, dos meus próximos, etc. Mas com uma diferença. Eu tendo a energia e a confiança, né, de que eu posso ir lá e realizar os meus desejos sem violar o Dharma, né? Eu vou lá e trabalho, competição, etc, etc. Então eu vou desenvolvendo essa vassana, esse desejo, essas ações rajásicas, que são egocentradas, mas elas não estão, né, destruindo o meio ambiente, destruindo outras pessoas, elas não estão contribuindo em geral, mas não estão danejando os outros, não estamos machucando, né, os outros. Então a gente vai convertendo essas vassanas tamásicas em vassanas rajásicas. Naturalmente, para isso a gente precisa de energia. Uma pessoa rajásica, quase sempre uma pessoa com capacidade empreendedora, capaz de iniciar uma pequena empresa, uma média empresa, entendeu? E jogar segundo, né, as regras, né, sem fazer mal a ninguém.
Então, a terceira categoria de Vasana é uma Vasana satívica. Uma Vasana satívica é uma Vasana que ela não somente ela é em harmonia com o Dharma, mas é uma Vasana, um desejo e uma ação que visa não somente o meu benefício pessoal, né, mas visa principalmente o benefício do meio ambiente, do todo, dos outros seres, né, das outras pessoas. Então essas são Vasanas que servem o propósito de contribuir, né, de adicionar valor, etc, etc, ao invés de simplesmente retirar, haver, né, extrair, né. Então a gente vai convertendo essas Vasanas tamásicas em Vasanas rajásicas e gradualmente em Vasanas satívicas. Essas Vasanas satívicas são essas Vasanas com essa atitude Karma Yogi, né, a qual a gente dedica as nossas ações ao campo, a gente vê o campo como Ishvara, nós agimos, né, com esse espírito de dedicação e de contribuição, né, e ao mesmo tempo nós deixamos os resultados, a gente não está preocupado com os resultados, nós estamos preocupados com as nossas ações dármicas em harmonia. O prazer que a gente extrai é o prazer de agir em harmonia com o Dharma. A gente não age somente ou principalmente por conta do resultado, porque agora o resultado não é um resultado que eu quero para mim. E ainda mais importante, essas Vasanas satívicas, elas são em harmonia com o Dharma, e o objetivo, né, por trás desses desejos, dessas Vasanas, dessas ações, não é realmente obter o que eu quero, entendeu? Que a propósito é de benefício do todo, mas o objetivo, a intenção por trás das Vasanas é principalmente a minha elevação espiritual, tá? Eu ajo e a ação, eu extraio, né, satisfação e prazer e alegria em agir com esse espírito de devoção, dedicação, né, gratitude, contribuição. Eu já estou extraindo prazer, satisfação, paz, né, agradecimento, etc. E sabendo principalmente que nenhuma dessas ações podem dar errado. Por quê? Hã? Porque não importa o resultado, eu sei que o resultado não depende de mim. E o resultado final aqui, físico, material, é secundário. O meu resultado primário é o quê? Desenvolver uma personalidade dármica, satívica, um coração feliz, uma mente tranquila, satívica, entendeu? O meu objetivo é espiritual e eu preciso desse espírito Karma Yoga, de modo a desenvolver essa mente mais refinada, mais sutil, mais elevada, né? Então, esse é o tipo de Vasana que nós queremos cultivar, né? Uma Vasana que seja de benefício do todo, cujo objetivo seja a minha elevação espiritual, né? O benefício, né, de outros seres do ponto de vista espiritual, de benefício de outros seres do ponto de vista físico-material. E o prazer que eu extraio, eu não fico dependendo do resultado para curtir as minhas ações, eu curto na ação, né? Se a gente começa a agir com esse espírito, né, a alegria, a satisfação, o contentamento que a gente extrai é na ação. Tem essa expressão que diz assim, enjoy the process. Não fica esperando para enjoy os resultados, não fica esperando para curtir, desfrutar dos resultados. Desfrute e curte as ações com esse espírito de gratidão, de apreciação, de contribuição, né? Mas aí você acumula punha também ou não? Você acumula o punha mais elevado, que é o punha espiritual, né? Porque você está agindo em harmonia com o campo e o seu objetivo não é físico-material, seu objetivo é punha espiritual. Aí, naturalmente, chega um ponto que o seu objetivo já não é punha espiritual, já não é elevação espiritual, já não é crescimento espiritual. Chega um ponto que o seu objetivo não é purificação espiritual, o seu objetivo é compreender a sua real natureza, né? Sua mente já é satívica, as suas ações estão em harmonia, né? Aí a sua atividade e o seu objetivo principal é ou exaltar
né, o Lord Ishvara, né, com esse espírito de agradecimento, e ao mesmo tempo, né, eu não quero viver eternamente como um bhakta, curtindo o punya, né, devocional de ok, Lord, né? eu quero, né, no final das contas, eu quero uma mente satívica não somente para curtir os benefícios, os punyas derivados de Sattva Guna, mas eu quero uma mente satívica para investigar, contemplar, compreender e assimilar e reter a minha natureza como consciência, né, consciência, de tal modo que eu não dependa nem mais, né, dessas atitudes dármicas, satívicas, com o espírito do Karma Yoga, não dependo nada disso, entendeu? Muito embora o Jnani naturalmente seja um Karma Yoga, mas ele já não age daquele modo com o objetivo de produzir punya, entendeu? Ele age porque a minha natureza se alinhou com a natureza do Dharma, com a natureza de Ishvara, então eu ajo simplesmente em harmonia com os outros seres, né? Com as leis cósmicas, etc. Em que momento ou condição o Jiva ele deixa de ser o doer, o fazedor? Em que momento? Ou condição o Jiva deixa de ser Sim. o doer. Tirando, obviamente, eu não estou me referindo Sim. aos animais, né? Sim, sim. Essa é uma boa pergunta. Quando o Jiva realmente, né, ele age sem esse sentimento de identificação, eu sou o fazedor da ação, eu sou o executor, né? Ele age desse modo quando ele finalmente compreende Ishvara e o campo, e o relacionamento seu com Ishvara. Ele compreende essa máquina, que é esse sistema, né? Esse autoconhecimento, ele só realmente frutifica, em sentido, a gente só consegue apreciar e curtir esse autoconhecimento na medida que a gente compreende Ishvara, Jagata e o Jiva e seu relacionamento. Por quê? Porque esse autoconhecimento somente frutifica na medida que esse sentido, esse sentimento, essa noção de que eu sou o fazedor vem neutralizada. Porque se eu me sinto o fazedor, eu estou constantemente em ansiedade. Entendeu? Por quê? Porque eu estou identificado como fazedor, aí eu tenho que lidar com a ação, com o resultado da ação, com os meus erros, as minhas vaciladas, as minhas escorregadas, etc. Entendeu? Aí eu, de novo, sou preso em karma, nas leis kármicas, né? Eu só me livro do karma quando eu já não assumo o karma como o meu karma. Mas isso não significa que o Jiva cesse de responder aos estímulos do campo. Nós continuamos respondendo, né? Mas nós respondemos sabendo que é tudo Ishvara, entendeu? Ishvara está operando cada um de nós e eu simplesmente, eu dediquei, né, a minha vida, o meu corpo, mente, etc., a Ishvara, de tal modo que eu possa ser um instrumento e eu me disciplino, né? A gente tem que estar sempre um pouco atento, né, com essas vassanas super ignorantes, e eu vou me alinhando sempre mais naturalmente a essas leis, né, kármicas, dármicas, e eu vou vivendo essa vida, né, sentindo cada vez mais presente de que o doer aqui, esse sentimento de que eu sou o fazedor, o executor, o pensador e o responsável pelo meu destino, etc., etc., aquilo tudo vai se dissolvendo gradualmente. Esse é um processo. Moksha é o total cancelamento, em teoria, moksha é o total cancelamento do senso de doership, de ownership, de suas ações do Jiva, né? E neste momento, seria correto dizer que aí o ego dele está totalmente sob controle, porque ele não tem essa sensação de propriedade, eu, né, faço, e ele deixa de gerar o karma? Sim, mas é um outro ponto importante. Quando ele percebe que ele não é proprietário de suas ações, de seus pensamentos, exatamente, etc., etc., isso não isenta ele ainda de uma responsabilidade referente às suas ações, entendeu?
ele continua sendo responsável por suas ações, porque existe muito, esqueci a expressão em português, licença. Acho que é uma... Licenciosidade. Existe muita licenciosidade entre pessoas que se dizem, né, autorrealizadas e falam, eu não sou... Concessões. Licenciosidade, não é essa a palavra? Também. É essa que eu estava procurando. Sentido de concessão. Então, existe muito isso, as pessoas, elas se dizem espirituais, elas dizem, não, eu não sou o fazedor, eu sou a consciência, tudo aqui acontece naturalmente e, portanto, qualquer coisa que eu faça é simplesmente Ishvara fazendo. Ele quer se eximir da responsabilidade. Ele quer se eximir da responsabilidade. Então, qual é o ponto aqui? O ponto é que você saber quem você é uma coisa, tá? Mas você realmente é liberado na medida que você tem o conhecimento de Mithya e Satya. Você compreende Ishvara, compreende o campo, entendeu? Então, de modo para viver uma vida livre, você não somente sabe que você não é o fazedor, mas que você está sendo operado por Ishvara, o corpo macrocósmico das vasanas, mas você tem um senso de responsabilidade no processo de purificação das minhas vasanas. Eu não vou permitir que umas vasanas, né, absolutamente adármicas me operem, entendeu? Não é ético, né? E não é como se meu conhecimento e as minhas ações não são em harmonia. Então é por isso que a gente diz o conhecimento completo, o conhecimento de Satya em Mithya, né? Eu preciso, ou antes ou depois, ou durante o autoconhecimento, né, confrontar as minhas vasanas, tendências, né, que não são em harmonia comigo, com a minha natureza como consciência, com o meu Swadharma e com o Dharma universal, né, e situacional. Então, eu tenho que estar sempre, né, conformando, porque, por exemplo, o cara pode dizer assim, eu sou iluminado, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu tenho uma vasana antiga, que é a vasana de roubar. Mas eu sou iluminado, eu sei que eu não sou um fazedor, e eu sei que eu não sou a minha vasana. É uma vasana que eu desenvolvi quando eu era jovem e ela permanece. Então, onde eu tenho a possibilidade, eu roubo, né? Então, o que eu faço? Não, eu posso dizer, não, essa é uma vasana antiga, meu Swadharma. Não, não é o Swadharma. Swadharma significa o Dharma mais intrinsecamente natural a mim, mas Swadharma significa que ele precisa ser dármico, essa natureza minha precisa ser dármica. Então, se eu tenho o Swadharma que é adármico, esse Swadharma precisa ser convertido em Dharma, para ser chamado de Swadharma, né? Então, todas essas tendências negativas, destrutivas, que nós temos em relação a nós mesmos e os outros, elas precisam ser filtradas, convertidas, purificadas, né? De modo que a gente possa dizer, eu não sou o fazedor, mas ainda assim as minhas ações são em total harmonia com o Lord Ishvara. Os meus desejos são em total harmonia com as leis universais de Ishvara. Eu sou o desejo, né, em não violação ao Dharma, eu sou as vasanas, em não violação. Isso é o cara que se deu conta que ele não é o fazedor, mas ainda assim ele continua se monitorando, né? Ele continuou a adequar-se ao Dharma de tal modo que ele não é o fazedor, porque ele reconheceu Ishvara como o Lord, né, que realmente é responsável por tudo isso. E não existe nada mais liberante, isso é a liberação fundamentalmente, do que essa desintegração gradual desse sentimento eu sou o fazedor, porque a raiz da nossa problemática é esse sentimento que eu sou o fazedor e eu sou o responsável por minhas ações e os resultados. Eu constantemente eu tenho que estar ali naquela ansiedade e os resultados, quais não são, entendeu? E assumindo os meus
punhas, meus papas. Por quê? Porque eu estou identificado como o fazedor, eu estou identificado, em outras palavras, eu estou identificado como a pessoa, como o jiva, aquele que faz, aquele que tem uma história, aquele que tem desejos e medos, etc. Ainda assim, o Jnani, ele pode ter desejos, mas como Krishna diz, né, eu sou o desejo em não violação ao Dharma, em total harmonia com o Dharma. Você vê a sutilidade, a sutileza? Né? Eu sei que eu não sou, né? Krishna sabe que ele não é o fazedor, mas ainda assim existem ações, existem desejos. Shimaya, Shankara e tantos outros tinham desejos de propagar esses ensinamentos. E esse é um desejo, né, potente, né, que foi necessário, requerendo, né, que requereu muitas rajas, muita atividade, mas ainda assim é um desejo em total harmonia ou alinhamento com o Lord Ishvara. Quando o desejo é em harmonia com o Dharma, a gente diz que é um desejo de Ishvara. Entendeu? Aí esse senso de é o meu desejo, ele foi resolvido como o desejo do Lord. Aí a gente diz, eu sou um instrumento de Ishvara, né? Em linguagem mais popular, né? Você ia perguntar uma outra questão? José Roberto, não, José Roberto estava entrando numa outra fase. Só como continuidade ao seu raciocínio. Então, o Jnani também não está isento de ter novas vasanas. Para citar, por exemplo, o mal da iluminação, por exemplo. Né? Assim, ele está as ações dele estão em consonância com o campo d'água, mas eventualmente ele pode, no transcorrer da vida dele, sofrer, vamos falar assim, tentações, ou não só reacender antigas, mas ter novas, né? Sim. Que podem eventualmente também gerar ações não... Esse é um tema muito sutil. Primeiramente, o mal da iluminação, a doença da iluminação, é um sintoma de que o Jnani não é realmente um Jnani, entendeu? Já é um sintoma. Mas aí, aqui e ali, a gente pode ver casos de indivíduos que parecem ser, né, saber quem eles são, e esse conhecimento é claro, e às vezes eles têm conhecimentos, profundos conhecimentos das escrituras, né, que faz a coisa ainda mais, né, mais convincente, menos detectável, né? Nebulosa. E aí o indivíduo, nessa condição, ele às vezes ele cai lá de cima, quando alguma dessas vasanas antigas não foram realmente neutralizadas, né? O cara ou tem uma vasana forte por poder, prestígio, dinheiro, fama, sexo às vezes, entendeu? Então ele se utiliza de uma posição, né, para obter realizar esses desejos pessoais, né? Então, às vezes o cara, de novo, eu gosto de citar o Ramji, porque o Ramji é um livro aberto, não tem nada que eu cite de Ramji que ele já não expôs publicamente, né? Ele sempre teve uma vasana forte por dinheiro e sexo, né? E ele diversas vezes, ele disse em satsang que ele pregava, né? Ele orava a Ishvara de, por favor, né? Remova essa vasana sexual, porque eu fico constantemente pensando isso, né? Principalmente quando eu encontro alguma discípula ou devota, ou, né, atraente, essa tendência, né, de pensar outros em termos de dinheiro, né? Então, se o indivíduo tem uma vasana forte desse jeito, o indivíduo tem que se monitorar, né? E se ele der uma vacilada, ou nas aulas de Paramartananda, em algumas dessas aulas, ele descreve um pouco, ele explica essas coisas. Algumas dessas vasanas são tão potentes, essa ignorância, aquelas vasanas mais agarradas, pode ser sexo, pode ser dinheiro, pode ser comida, são as mais fortes. Tem yanis que têm uma vasta para comida, que eles não conseguem se controlar, entendeu? O colesterol, o açúcar, aí eles acabam tendo diabetes, eles não conseguem, entendeu?
o cigarro, né? O Nisargadatta Maharaj fumando bid. Então, essas vasanas, quando elas são muito fortes, o Swami Paramarthananda, ele explica, se você sabe que se você já tem uma fraqueza como essa, né? Então você tem que criar um sistema de defesa muito bem planejado, muito bem estruturado, entendeu? Então, se existe um objeto que é um objeto, né, que é um foco de uma de suas vasanas, né, então é melhor você não dar chance para o azar e se manter um pouco, né, distante, né, e evitar riscos mais elevados, né, porque né, existem, essas vasanas são poderosas e a nossa humanidade, né, muitas vezes é fraca para resistir, né? Então a gente tem que considerar que nós somos vasanas em operações e se nós temos alguns resquícios de vasanas, a gente tem que permanecer vigilante até o último suspiro, como dizia Papaji, né? Obrigado. Mas é muito comum ver isso, né? Que umas pessoas com reputação muito alta, a gente vê que, né? Esse abuso sexual é a coisa mais comum que a gente encontra nesses círculos espirituais, né? Só um parênteses rapidinho, Jesus fala assim, nada a ver, mas Jesus falava que a gente tem que evitar a tentação e não encarar ela. Você sabe que a vacina é forte. Evitar, resistir, né? Evitar, né? Fugir dela. Mas é o aspecto humano nosso, né? Quando tem uma vacina forte, é difícil. Fala um pouco mais alto. Fazendo o link com o que ela disse com relação às vasanas dármicas, Sim. a gente poderia considerar, por exemplo, um filântropo ou alguma pessoa que está envolvida com atividades voluntárias, Sim. Ou aquele estímulo que a gente tem muitas vezes, aquele impulso de ajudar uma causa, Sim. ou ajudar uma outra pessoa, Sim. sem muita explicação, sabe? Isso seria algo dármico ou não? Sim, em geral, sim, isso é parte, né, desse espírito Karma Yoga, de contribuir, ajudar, etc. Mas a gente precisa levar em conta diversos aspectos, né? O melhor modo de ajudar alguém é ajudar alguém de tal modo que a pessoa possa amanhã estar livre da necessidade de mais e mais ajuda, né? Primeiro, para início de conversa, né? Ajudar a pessoa através de educação e outras coisas, né? Ajudar pessoas que realmente querem ser ajudadas e ajudar pessoas não com o propósito de desenvolver uma autoimagem, né? Religiosa, espiritual, né? Santa, etc. Até mesmo de filântropo, né? Até mesmo de filântropo. Vai ser reconhecido como uma pessoa que ajuda todo mundo. Muita gente, né, faz o que faz por reconhecimento, né, por interesse próprio, né? A gente tende a dizer tudo que a gente faz pelo amor próprio, né? Então, essa é a natureza humana. Eu faço pelo outro, mas eu faço simplesmente pelo amor que eu tenho a mim mesmo, né? Porque me dá prazer fazer, né? Eu faço o que faço porque me dá prazer fazer. Então a gente não pode escapar a esse princípio, né? Porque nós somos seres humanos. A gente faz aquilo que nós amamos fazer. Agora é importante que a gente identifique aquilo que a gente faz, né? Que me dá prazer e que seja uma atividade realmente dármica, uma atividade satívica, as atividades, mais importantes que as atividades, são as motivações por trás das atividades, né? Uma pessoa pode abrir um ashram, começar a ensinar a espiritualidade, isso e aquilo. Aparentemente ela está fazendo isso para o bem dos outros, mas se a motivação é fama, poder, prestígio, dinheiro, etc., então a motivação não é realmente, né, a aparência dos fatos, né? Esse karma é um karma que não é realmente um karma satívico e absolutamente dármico, entendeu? Porque existe motivações ulteriores, se diz? Ulteriores? Ocultas, né? Ocultas.
Sim, que mesmo? Não, eu vou fazer uma pergunta aqui de iniciante, só para deixar bem claro. Acho que você vai tirar de letra. Desculpa se eu sou muito equivocado aqui, muito iniciante aqui no grupo. Mas é uma curiosidade mesmo, eu queria saber se é possível as vasanas estarem vinculadas a uma questão com algum outro jiva. Não sei se você entendeu. As vasanas que sejam vinculadas com outras pessoas? Essa pergunta vem assim de uma questão, para deixar mais claro, vamos supor que numa vida passada, né, houveram situações entre eu e minha mãe. Tá. E a gente retorna para resolver o mal entendido. Sim. Eu não posso ajudar nesse campo, hein, Rutinha? Primeiro, se isso existe, entendeu? É. Ou isso é ilusão. Não, fiz uma piada. Vai, eu estou tentando compreender a sua questão. E se isso existe, às vezes eu, entre aspas, posso estar causando um mal para ela hoje. Não é bem um mal, que é um mal, depende do ponto de vista, para ela é um bem. Porque ela tinha, vamos dizer assim, contas a pagar comigo, entendeu? Sim. Então, de certa forma, está sendo bom para ela. Sim. Isso E mesmo. daí, esse mal que eu vou estar, entre aspas, causando para ela, eu acumulo adármico. Nossa, que questão complicada, ah? Um exemplo bíblico, né? São várias perguntas. E ele fala... Um exemplo bíblico, né? Judas, ele diz a história que Judas matou Jesus, né? Foi quem dedurou ele, toda aquela história. Mas Jesus precisava ser crucificado. Esse cara é inteligente quando ele, às vezes, quando ele diz que vai fazer uma pergunta fácil, uma pergunta tão complexa, porque ele tem uma boa mente, né? Matado Jesus, foi dármico que ele fez. Porque alguém precisava matar Jesus. E ele foi instrumento de Shoara para que isso fosse possível. Sim. Então ele foi um assassino, só que dármico. Sim. Será que a gente quer entrar nessa? É bem interessante a pergunta. Não, é um pouco bem confusa, mas existe esses entrelaçamentos kármicos. Primeira coisa, entrelaçamentos kármicos existem, né? Você, como filho da Rutinha, você é o karma da Rutinha. A Rutinha, como sua mãe, é o seu karma. Você mereceu a Rutinha mereceu você, tá? Portanto, você não se deve realmente sentir culpado, porque a Rutinha mereceu você como filho e vice-versa, né? Agora, daí você extrapolar para dizer que eu entendi você dizer que de repente você é um filho que faz mal à Rutinha, mas isso é bom para a Rutinha porque ela tem que esgotar alguns papas karmas, entendeu? Então, se você diz isso também pode ser dito. Mas isso não isenta a sua responsabilidade, entendeu? De se auto-melhorar até que você não seja um problema para a Rutinha, mas que você seja, entendeu? Uma contribuição, uma elevação na vida da Rutinha. Vou dar um exemplo. Eu estava falando no outro dia, Bob, meu primo, meu sobrinho, que teve aquele problema, etc., né? Aí ele acabou envolvido com drogas, ele está destruindo a sua vida, destruindo a vida da sua mãe, etc., etc. E eu parei de falar porque o cara parece que não existe solução para o caso dele, né? E a mãe dele não quer mantê-lo internado indefinidamente. Então eu me afastei do caso, né? A última vez que eu tentei falar com ele, ele veio com esse papo de que, não, isso e aquilo, está pensando que eu sou o único culpado nessa, como é que se diz? Nessa história horrível, nessa merda que está acontecendo aqui, você acha que eu sou? Não, isso aqui não é responsabilidade só minha, entendeu? Ela também tem responsável, entendeu? Ela merece isso, né? Então o cara está destruindo, né? Esse ambiente familiar que sempre foi difícil, né? Muito perturbado, disfuncional, e ele ainda se isenta
da sua responsabilidade, dizendo assim, não, ela merece isso, porque, entendeu? Porque eu quando era pequeno, isso e aquilo, diversas coisas eu não gostei, né? Então o Jiva, ele está sempre querendo se isentar de sua responsabilidade, dizendo que foi um trauma de infância, foi isso, foi aquilo, e ele esquece de ver, né, que todos os seres humanos são limitados, porque existe rajas e tamas, mas ainda assim eles nos criaram, nos alimentaram, nos deram educação, eu me tornei um arquiteto, nesse caso, isso e aquilo, eu tive todo esse potencial e de repente mais tarde, por alguma fraqueza minha, eu decidi, né, cair no fundo do poço, destruir minha vida e destruir dos outros. E eu não assumo a minha responsabilidade, entendeu? A minha responsabilidade foi uma fraqueza minha que eu decidi, entendeu? De me envolver com álcool, drogas, até que eu perdesse total controle, né? Do meu livre-arbítrio, das minhas decisões, etc, etc. Então é importante que a gente sempre assuma as nossas responsabilidades, porque existe sempre a possibilidade de um melhoramento. É importante que a gente deixe o passado para trás e não fique remoendo o passado, né? Como se diz, estimulando culpas, né? Eu sou culpado por isso. Tem pessoas que têm a personalidade culpável, né? Eu tenho culpa disso, se eu tivesse feito aquilo. Não, o que foi, foi. Né? Todos nós somos operados por ignorância, todos nós fazemos erros. Se eu ficasse aqui remoendo todas as coisas horríveis que eu fiz na minha vida, em relação ao meu filho, por exemplo, não sendo um pai, entendeu? Realmente responsável, maduro, entendeu? Deixando meu filho aqui e ali, fazendo outras coisas, eu queria me divertir, eu queria ficar lá com o Osho, queria ficar na comum. Se eu for olhar para trás e ver todas as ações que eu executei, né, operadas por total ignorância, ações, né, rajásicas e tamásicas, autocentradas, aí eu nunca poderia ser livre, né, desse sentimento constante de culpa, né, de arrependimento, de dor, de remorso, né? Quando eu era ignorante, totalmente ignorante, não muito tempo atrás, alguns 20 anos atrás, eu costumava dizer que ser pai e ser mãe é ser eternamente sentir eternamente culpado. Por que eu dizia isso? Porque todo jiva é limitado. Todo jiva comete erros devido à nossa inabilidade de realmente ser sábios, né? Muitos rajas e tamas, e a gente faz leituras erradas, a gente responde violentamente, emocionalmente, a gente faz coisas de novo e de novo. Eu era uma pessoa com muita raiva, né? Então, todos nós, vítimas dessa ignorância, estamos constantemente cometendo erros, respondendo indevidamente, não apropriadamente, né? Se eu me identifico como o jiva, o fazedor, no papel de pai, o papel de pai e mãe é um papel cruel, né? Porque tão facilmente a gente se sente responsável pela infelicidade dos filhos, porque os filhos mais tarde dizem, por causa disso, por causa daquilo, eu não pude ter isso, não pude ter aquilo, você gostava mais dele, não menos. Tem sempre alguma coisa. E os pais acabam se sentindo culpados, né? Culpados por quê? Porque todos nós estamos sujeitos a diversos erros, né? Principalmente quando nossa mente é ainda muito rajásica e tamásica, né? Então, o pai, se eu fosse um pai totalmente identificado com esse papel, se minha mente ainda fosse, né, dominada por rajas e tamas, né, eu estaria eternamente me sentindo culpado. Então, nós somos operados por ignorância, nós agimos motivados por essas vasanas tamásicas, rajásicas, nós cometemos erros, eu cometi uma infinidade de erros, uma boa parte dos meus últimos anos em relacionamento com meu filho foi um esforço de tentar compensar os meus sentimentos de culpa, até que esses sentimentos de culpa foram relativamente, mais ou menos, completamente dissolvidos, entendeu? Por quê? Porque eu já não estou mais identificado com as minhas ações
passada, eu sei que era tudo parte desse sistema chamado Maya, Rajas e Tamas, operando nossas mentes, né? Então, nós precisamos de assumir nossas responsabilidades ao invés de ficar dizendo, não, você merece, né? É karma dela, você merece, né? Eu fui no outro dia, eu estava ali na cozinha da Rutinha, vou confessar uma coisa, hein, Rutinha? Eu estava na cozinha e os cachorros estavam pulando em cima de mim. Aí eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu falei assim, eu sou tão indiferente a esses cachorros, entendeu? Que eu tenho que fazer alguma coisa boa para esses cachorros, de modo que eles sintam que eu sou uma pessoa boa, e depois, né, eles podem dizer para Ishwara, esse cara aí, ele é bom, né? Aí eu peguei, eu vi assim, olha, ano passado eu estava aqui, eu tinha visto, né, tinha um container em cima da geladeira da Rutinha, eu falei, eu acho que eu vi ano passado eles darem esses biscoitos longos, assim, retangulares para os cachorros, e os cachorros amam, né? Eu vou fazer isso, aí eles vão gostar de mim, eles vão dizer, Ishwara, que eu sou uma pessoa boa, né? Eu peguei, abri a coisa, tirei aquele biscoito e dei para os cachorros. E os cachorros não gostaram. Eles, talvez eles estivessem de estômago cheio, né? Aí eu fiquei assim, Pradipa, será que é esse biscoito? Ela falou, Naga, eu acho que não é não, isso aí é qualquer outra coisa, hein, Naga? Não é para comida de cachorro, não. Eu falei, que isso, pai? Eu acho que foi, se é, não é? Aí os cachorros, devagarzinho, foram levando e começaram a morder, né? Aí eu virei para Pradipa e falei assim, Pradipa, e se isso aqui é alguma outra coisa, um remédio de rato, será que é veneno? Aí me veio uma ideia assim, imagina se os 3 cachorros morrem, e a minha situação, eu falei para Pradipa, e a minha situação, se eles morrem, eles já começaram a comer esse veneno? Aí a Pradipa olha para mim e diz assim, karma, não, Naga, não liga não, é tudo karma. Aí eu relaxei. É tudo karma. Se morrer é porque é karma, né? Não foi eu que dei o veneno para os cachorros. É biscoito de cachorro? Porque se fosse o karma do cachorro, os 3 morrerem juntos, se fosse o karma da Rutinha, perder os 3 filhos de uma vez assim, entendeu? Então é tudo karma, né? Então eu sou isento de responsabilidade. A gente não pode se isentar de nossas responsabilidades atribuindo tudo a karma. Esse é o ponto, entendeu? Esse é o ponto. Porque karma é uma função, né, desse relacionamento entre Jiva, Ishwara e o Ishwara como o campo dármico, né? Não sei se ajuda essa... Ainda parece que existe uma necessidade de não é enfrentamento, mas de um encontro ali para ter uma resolução, entendeu? Sim. Mas não com responsabilidade, sem querer prejudicar, mas, por exemplo, ela precisa passar por esse processo. Entendeu? Sim, mas você não deve se preocupar com ela, com ele, com aquele, entendeu? Você deve se preocupar com o seu processo. Entende? Não precisa estar focado, né, no outro. Todos nós estamos aqui para né, trabalharmos nossos karmas, aprendermos, resolvermos situações conflitantes com pessoas, né? Tudo isso é parte do nosso processo, mas a gente tem que permanecer focado no nosso processo. E tudo é prasadha. E tudo é prasadha. E tudo é prasadha. A gente vai recebendo tudo como uma oportunidade, né, as dores como oportunidade de aprender alguma coisa. Aí a gente tem que começar a responder de tal modo a fazer menos filho também, né, Rutinha? Ele quis me imitar, né? 4 filhos, né? Fala assim, eu estou competindo com você, dona Rutinha, eu vou fazer 4. A senhora vai ver. Acho que era karma mesmo. É tudo karma. Agora, você tem que, né,
na medida do possível, né, trabalhar esse karma através de quê? Através da compreensão de karma, dharma, karma yoga, a atitude do karma yoga. Você vai viver o seu karma e vai transformando o seu karma em yoga. Karma yoga significa transformar o karma em yoga. Através do seu karma, dos papéis kármicos que você desenvolve, você vai crescendo espiritualmente, porque por causa da compreensão e da atitude, né? Seus filhos, sua ex-mulher, seu trabalho, né? Começa a ser grato por tudo que você tem, né? Iniciando pelo privilégio de ter sua mãe, seu pai e essa circunstância tão favorável, né? Entendeu? Ver tudo isso como punya, né? Receber tudo isso como prasad, né? Imagina se você não tivesse sua mãe e seu pai. Imagina se seu pai e sua mãe fossem 2 americanos. Eles tinham dado um chute na sua bunda e falaram assim: ei, cara, ó, o problema é seu. Né? Mas não, eles estão aí, né, todo mundo envolvido em te ajudar, etc. Isso é punya, né? Great punya. Ajude-se a si mesmo primeiro, né? Se quiser ajudar os outros. Né? Também é. A melhor ajuda que a gente faz é remover a nossa ignorância. Por quê? Porque a gente se torna um ignorante menos no mundo, né? A gente está ajudando o mundo, ajudando o campo, porque pelo menos agora eu sou uma pessoa menos tamásica, rajásica, fundamentalmente, né? Sobre a aula anterior, é correto dizer que no estado de sonhos, o corpo físico, né, está ausente? Sim. As perguntas fáceis assim, você pode fazer direto para a Betânia. Eu acho que no texto, eu já tinha ouvido isso, mas acho que no texto hoje não foi, ele fala do corpo, do estado de vigília, né? Sim. Que estão os 3 presentes. Fala no estado de sono profundo que o sutil não está presente. Sim. Mas eu acho que não tem no texto, né? Especificado isso. Já foi comentado, acho que em outras aulas, estava tentando lembrar. Eu fiquei para perguntar na hora, não entendi. As quartas-feiras a gente dá para Betânia? Pode ser. Pode ser. A gente está criando, está gerando sempre mais ianes, né? Você continua como minha aluna, né? Mas como que é isso? A explicação diz que o corpo físico não está presente. Por exemplo, tem um corpo físico, claro, que está ancorado, Sim. o sistema está ancorado. Ele não está presente como? É isso. A diferença é só porque o direcionamento dos órgãos sensoriais. Porque ele está introvertido. E nós dizemos que temos 2 ordens de realidade, Satya e Mithya. E em Mithya existem subordens de realidade. Em relação aos 3 estados, existem 3 subordens de realidade que elas não se obstaculizam, não se contradizem, entendeu? Então, e ainda por cima, para cada um desses estados, eu preciso de um corpo diferente para sonhar e experimentar, entendeu? O meu corpo físico não é o corpo requerido, necessário para entrar no mundo dos sonhos e no mundo do sono profundo. Cada um desses estados requer um corpo diferente, um veículo. Tem uns charts sobre isso, ali, se quiser mostrar. Não, já é tarde. Entendeu? A gente precisa de veículos, de corpos distintos para cada um desses níveis de experiência. Né? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Obrigado a todos.